Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como o pensamento acadêmico pode ser interessante para a nossa carreira dentro da indústria de desenvolvimento de software. O que eu quero dizer com o pensamento acadêmico? É o pensamento que naturalmente é questionador. É o pensamento que pensamento que naturalmente ele é crítico. Então, quando você mostra, faz alguma afirmação para alguém que é treinado nesse tipo de pensamento, para alguém que é da academia, que é uma pessoa que é mestre, que é uma pessoa que é doutora ou algo do gênero, naturalmente ela faz para você muitas perguntas. Ela faz muito mais perguntas do que somos acostumados normalmente a responder. Ela pergunta quais foram as hipóteses que a gente levantou, para tentar validar aquela afirmação, aquela linha de pensamento que a gente tá refletindo, quais foram os testes que nós fizemos, para tentar ter algum tipo de cheiro, se alguma daquelas hipóteses que te levam, para aquele pensamento realmente é válida. Então, eu considero um pensamento muito rico. Eu considero que ter contato com as pessoas que são dessa área foi muito importante para a minha carreira, me ajudou a construir essa linha de raciocínio, me ajudou a ser uma pessoa questionadora no sentido construtivo da coisa. E aí eu fico pensando muito como isso está acontecendo, como que isso é empregado dentro da nossa indústria. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, uma versão minha de 7, 8 anos atrás, se eu não me engano, quando eu me interessei por uma linguagem que ainda é razoavelmente famosa nos dias de hoje, que chama Scala. Então lá atrás, quando eu ouvi falar de Scala pela primeira vez, eu nem lembro como foi que eu ouvi falar de Scala a primeira vez. Mas eu sei que quando eu ouvi, eu comprei um livro, comecei a ler, eu comecei a ficar encantado, pelas features que tinham na linguagem e por tudo que era escrito nos livros, e que a galera falava. Então, eu vou lembrar de algumas coisas que eu sei que eu utilizei e que me faziam achar, eu saía afirmando para todo mundo, que Scala era a próxima linguagem legal, porque Scala tirava proveito da máquina virtual do Java, mas ela tinha características de outras linguagens que eram consideradas super interessantes na época. Naquela época, Ruby estava muito em voga, o estilo Ruby de fazer código, que fazer código com Ruby era um código feliz, coisa do gênero. E aí quando eu encontrei essa linguagem, quando eu encontrei o Scala, eu ficava pensando, e a galera também que estava envolvida naquela comunidade falava que Scala tinha todas as características de uma linguagem de script, toda a fluidez de uma linguagem de script, porém com a robustez de virar bytecode, de rodar dentro da máquina virtual do Java. E aí tinha funcionalidades que eram muito interessantes na época, para quem estava dentro da linguagem Java. Então tinha uma API de coleções mais robusta do que o Java tinha naquela época, com operações mais interessantes sobre as coleções. Trazia o conceito de imutabilidade, que é como padrão das coleções, tudo mais. E a galera fala até hoje, de imutabilidade, tal. Tinha as case class, que são aquelas linguagens, que são aquelas classes que nascem, para ter dados imutáveis. Então ela já nasce com seu construtor, tudo mais, com seus métodos ali, de consulta das informações. Tinha o lance do acesso universal, aos dados. Então quando você estava buscando informação de um dado ou atribuindo, uma informação, você não ficava claro para quem estava chamando se você estava acessando o atributo diretamente ou se você estava chamando o método, Ela tinha uma sintaxe própria para isso. Tinha, as traits lá do Scala, que era uma maneira de você mixar múltiplos comportamentos num determinado objeto, Inclusive, se você podia fazer isso de maneira dinâmica, não necessariamente precisava declarar, na interface, não necessariamente você precisava criar uma classe que já tinha as suas traits declaradas, Você podia criar um objeto que implementava algumas traits naquele determinado momento. Tinha uma simulação de duck typing lá no Scala, Então você declarava na assinatura do seu método que você queria receber algum objeto que respondia para o método Y e para o método X.
só que você não precisava declarar uma interface para isso, né? Então você tinha o duck typing da linguagem de script com a segurança do respeito à assinatura de uma linguagem estaticamente tipada. E aí você tinha os implicits, que aí você conseguia adicionar, simular a adição de comportamento, né? A classes de bibliotecas que já estavam estabelecidas. Então eu poderia simular que uma string tem o método trim_all, que uma string tem o método notBlank, né? Que verifica ali se ela é vazia para um monte de espaço vazio, inclusive. E eu falava, não, Scala é super, é a linguagem produtividade. Se você quer produtividade, é Scala. Porque Scala vai te dar, né, uma sintaxe concisa, vai rodar sobre a JVM, você faz menos linhas de código, já tem várias construções que são aí interessantes pra gente, vai ser muito mais produtivo, é a nova moda e tal. Palestrei sobre Scala, né, em evento importante no Brasil, fora do Brasil, foi minha única palestra, né, fora do Brasil inclusive. Não que tinha muitas pessoas, tinham pouquíssimas no evento, só para deixar claro, porque quando a gente fala que palestrou fora do Brasil, parece que tinha 600 pessoas, né? Deviam ter as 10 na minha sala. Foi inclusive um dos momentos frustrantes da minha carreira. A gente utilizou, né, a linguagem na primeira versão da Alura, com essa premissa, né, que era uma linguagem legal, que era produtiva, que ia dar certo, tudo lindo, por aí vai. E aí o Alberto de hoje, quando vai olhar, né? Então, a minha versão de hoje, quando vai olhar para a minha versão de 8 anos atrás, eu teria formulado várias perguntas que eu não formulei naquele momento. Então, como assim produtivo? Então, produtivo, né? Na definição, acho que mais próxima da formalidade aí, produtivo é você fazer mais coisas no mesmo intervalo de tempo ou no intervalo menor, mantendo o seu requisito de qualidade, né? Você simplesmente faz mais coisas. Obviamente fazendo as coisas certas. Então, por que eu achei que Scala ia ser mais produtivo? Porque escreve menos linhas de código, porque já tem as construções. E por que isso vai me levar à produtividade? Porque eu acho que essa combinação, né, vai te fazer código mais rápido. É por isso? Então, dado que você tem essa hipótese, né? E por sinal, né? Outra coisa que eu falava, né, da qualidade de código, porque você tem uma linguagem com mais construções, então naturalmente a qualidade do código vai ser melhor. Então, como é que eu estou medindo a qualidade do código? Que métrica você está utilizando para medir a qualidade do código? Qual é o seu critério de qualidade de código? Isso, estou aqui pensando nas coisas que eu me perguntaria. Então, dado que você tem, né, essas duas variáveis aí, né, então você acha que vai ser mais produtivo e com a qualidade igual ou melhor, como que você pode criar algum tipo de teste para verificar isso, né? Como que você pode confrontar essa hipótese que você está levantando com a realidade que existia naquele momento, que eram sistemas sendo escritos, por exemplo, em Java. Então, eu teria me perguntado todas essas coisas na época. Talvez eu tivesse seguido pelo mesmo caminho, mas talvez eu estivesse seguindo por aquele caminho sabendo quais eram os perigos que eu estaria enfrentando. Quais eram as coisas que eu estava achando que existiam e que eu teria tentado descobrir que não eram muito naquele jeito. E eu não estou falando de um experimento que gere dados que sejam representativos do ponto de vista estatístico nem nada. Não precisa ser o cientista. Aqui, né, não é para você virar um cientista. Se você quiser, é ótimo. Mas é para se inspirar em quem faz ciência. Então, eu poderia ter me inspirado, né? Se eu soubesse disso naquela época, né? Se eu tivesse já com essa linha de pensamento e tudo mais. E eu acho que a gente teria tomado decisões melhores se nós fôssemos mais críticos lá para trás. E aí eu fico pensando, né, nos dias de hoje, a gente passa por um fenômeno um pouco parecido, só que ao invés de ser Scala, hoje é Kotlin. Então você tem as mesmas coisas acontecendo. Tem uma empresa super famosa, duas na verdade, né, super famosas por trás da linguagem, né? Então você tem o Google que apoia, que adotou a linguagem para dentro do Android, e você tem, né, a JetBrains que apoia a linguagem, né, que tem uma IDE que dá um suporte super interessante para a linguagem, que já é um diferencial muito, muito grande, né, para o Scala na época. Tem todas as lições que o Scala trouxe, né, para o JetBrains conseguir ser a melhor versão. Então, por exemplo, né, o tempo de compilação, não estou falando de performance, porque tudo vira bytecode no final. Estou falando do tempo de compilação naquela época, né? Eu nem sei como é que está hoje. Beleza? Mas eu sei que o Kotlin
melhorou nisso, né? Então o tempo de compilação é muito interessante, tal. Mas eu vejo o mesmo movimento, né? Quando a gente olha para o Kotlin e a galera tem utilizado o Kotlin para fazer o desenvolvimento dos sistemas, né? Que rodam nos servidores, tudo mais, eu vejo argumentos muito parecidos. Antes era case class, hoje é data class lá no Kotlin. No Scala era optional. Hoje no Kotlin é o optional, né? Dentro da linguagem, né? Tentando evitar a declaração de valores nulos aí. Então, o Kotlin, por exemplo, você, né, pegou a ideia do funcional e abraçou várias ideias que já existiam e trouxe uma construção, né, inclusive interessante, que aí você pode criar um arquivo só com função. Que aí você não precisa criar uma classe, né, botar método estático, que basicamente é uma função, ou coisas do gênero. Então, no Kotlin você pode referenciar o nome dos atributos de uma classe de maneira estática. Então você pode fazer, né, pessoa.id.name. Aí você pega a string id, que é o nome daquele atributo. Que era uma coisa que a gente queria muito anteriormente quando a gente utilizava as APIs de consulta para banco de dados, né? As APIs do ARM, que você tinha que fazer menção aos atributos da classe e você fazia menção como string. E eu falava, não, eu quero fazer essa referência estática, né? Porque se eu alterar o nome do atributo, eu vou conseguir, né, utilizar o refactor da IDE para alterar em todos os lugares automaticamente. Então, é inegável que o Kotlin tem múltiplas features que parecem interessantes. O que é questionável é a mesma coisa que é questionável anteriormente, que é, todo mundo, né? Vários textos utilizam como exemplo que o Kotlin vai te fornecer, né, uma chance de fazer um código mais conciso, e aí você vai ser mais produtivo, você vai ter maior qualidade do código, rodando sobre a robustez da JVM, por exemplo, aqui. E aí vem todas as mesmas perguntas. Como que você sabe que você vai ser mais produtivo? Qual foi o teste que você criou, pegando, por exemplo, né, 2, 3, 4 projetos diferentes, né, pequenos projetos, vamos supor, e pedindo para as pessoas fazerem, né, o código em Kotlin, em Java e comparar o tempo de implementação? Comparar, por exemplo, né, o número de linhas de código, se é que isso é interessante, comparar a qualidade do código produzido, dado o viés de qualidade que você tenha decidido, né? Comparar, por exemplo, a integração com os frameworks, ou algo do gênero, se é que isso é um critério que para você é importante. Quais foram as hipóteses que você levantou? Como foi que você tentou validar essas hipóteses para ter uma fundamentação mais interessante sobre aquela linha de argumento, né? Sobre aquela decisão que você está tomando? Eu me pego muito pensando nisso, né? Que eu penso, a gente fala tanto em dados hoje em dia, 8 anos atrás falava-se muito menos, mas hoje em dia a gente fala tanto em dados, né, para dirigir as decisões de negócio, para direcionar, né, para dirigir várias decisões relacionadas, né, ao que você vai investir, como você vai cuidar das pessoas. Então você tem esse tanto de coisa, né, que a gente fala dos dados, mas eu sinto que pelo menos ainda hoje falta a gente olhar para qualquer tipo de validação de dados quando a gente pensa em decisão de tecnologias que a gente utiliza nos nossos sistemas. Então, qual é a informação concreta que pauta a decisão na hora que você vai escolher uma linguagem nova, né, como Kotlin hoje em dia, por exemplo, e como eu escolhi, né, o Scala? O que foi que você testou? Porque senão parece que é casa de ferreiro e espeto de pau. A gente está falando que é para ser tudo orientado a dados, que é para deixar de achismo, mas quando a gente fala da linguagem, parece que é achismo. Então, aí, sei lá, né, uma hipótese para isso quer dizer que a tecnologia que vai ser utilizada para sustentar todo o negócio talvez não seja importante o suficiente para que a gente invista tempo para tentar chegar numa conclusão baseada em algum tipo de dado. Será? Eu acho que não. Então, o que está faltando, né? O que está faltando para a gente pensar de maneira mais crítica sobre esses tipos, em cima desses tipos de decisão?
Então, eu me peguei pensando sobre isso, não sei se você pensa sobre isso, né? Mas eu te convido a pensar junto comigo. Então, se você, por exemplo, né, achou interessante, deixa um comentário aqui. Se você não achou interessante, né, se você não gostou, tem uma crítica construtiva, deixa aqui também, que eu vou ter o maior prazer em debater esse assunto aí com você. Beleza? Mas era isso que eu tinha para falar hoje, né? Lembra de se proteger do coronavírus, protege você e sua comunidade. A gente está tentando passar por isso juntos, beleza? Eu quero te agradecer muito por ter ficado até o final do vídeo. É muito, considero isso muito legal, né? É um reconhecimento importante para mim, né? Você ter gostado aí do vídeo. Mas era isso. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Tchau!